Meus queridos amigos, gostaria antes de mais nada de cumprimentar a todos por permitirem que entre na casa de vocês. E hoje estarei conversando com vocês a pedido do nosso querido Celso, lá do Centro Antônio de Oliveira, que me pediu o favor de ler essa página que a gente encontra na lição 149 do livro Palavras da Vida Eterna, onde Emmanuel nos traz para a gente refletir sobre o tema chamado Todo Dia. Esse tema ele é baseado numa passagem que existe no Novo Testamento, lá de Mateus, que é quando Jesus desencarna e os apóstolos vão conversar com ele. E muitos, inclusive, duvidando como que pode o homem que morreu estar conversando conosco, mas foi uma forma que Jesus demonstrou desde aquela época e para aqueles que o seguiam mais de perto, seus apóstolos, que a vida continuava, que não era simplesmente a gente olhar essa vida que nós temos hoje aqui no planeta Terra, essa encarnação, como se fosse a única coisa que nós receberíamos de presente de Deus. E ali ele alerta uma coisa bastante importante, que ele até diz o seguinte, encerrando essa parte que Mateus nos passa, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Então daí Emmanuel faz com que a gente faça uma reflexão até do que nós fazemos todos os dias. Hoje nós vivemos em um mundo bastante complicado, onde a gente tem todos os nossos problemas para resolver, e a gente acaba até esquecendo dos ensinamentos cristãos que Jesus nos ensinou tanto, e a gente começa a preencher a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, com os problemas corriqueiros do dia a dia, com a nossa necessidade de ganhar o pão, com o sustento da família, com a manutenção do emprego, com a manutenção da casa, ou do aluguel, ou da prestação, ou seja, a vida material ela vai tomando conta de tudo aquilo que nós temos e precisamos manter, e a gente acaba, de uma certa forma, fazendo com que as preocupações que nós temos nesse nosso dia a dia, nesse labor, no cuidar da família, no ver a saúde dos filhos, em manter, às vezes, um casamento, uma família, com todas as suas dificuldades, e a gente acaba se envolvendo e nós passamos a viver de uma forma integral tão somente as preocupações que nos trazem essa atual vida, né? Esta encarnação que nós temos aqui, nessa encarnação, nessa evolução, nessa passagem que nós temos aqui, né? E isso faz com que a gente, pouco a pouco, a gente passa a viver em um mundo de preocupações com o futuro, com o que vai acontecer. A gente pode ver que normalmente a gente acaba dormindo já pensando no dia seguinte se eu vou ter condições de resolver os problemas que vão me surgir, das contas que eu tenho a pagar, dos problemas que eu posso ter em determinado local ou em determinado serviço. É a nossa vida. É a nossa vida em que a gente procura vencer os obstáculos para poder se manter em pé, para poder dar continuidade na vida, não só a nossa, como a daqueles que nós amamos. E é interessante que a gente sempre acaba achando um espaço na nossa vida e a gente vai lá ouvir o que tem numa televisão, o que estão passando, a gente acaba absorvendo e às vezes até colocando a nossa vida naquilo que nós ouvimos e a gente acaba seguindo. A gente acaba tendo tempo de ouvir as músicas que nós gostamos lá no rádio. A gente normalmente tem tempo para pegar o nosso celular e bater um papo com um amigo, com amiga, com algum parente, não importa onde esteja, e muitas vezes até para ouvir um desabafo ou para desabafar. E assim nós vamos tocando a nossa vida, sempre com contato com as pessoas que nós gostamos, ouvindo aquilo que nós queremos, né? É a sintonia que nós costumamos ter e a gente acaba se envolvendo.
E é interessante que essas preocupações que nós temos, eu sempre digo que a gente dorme pensando nos problemas do dia seguinte, a gente acorda preocupado com o que vai acontecer durante o dia e muitas vezes saímos nervosos de casa, preocupados em enfrentar as feras, né, os problemas do dia. A gente passa um dia ali preocupado, lutando, querendo vencer tudo, e quando nós dormimos, nós chegamos tão cansados de corpo e de mente, que às vezes nós não temos nem vontade de ter o contato com as pessoas que nós amamos. Às vezes vamos acabando de dormir e a gente vai deixando com que o tempo e a vida vai passando. Essas preocupações, lógico que elas têm que existir, ela é uma razão de ser, até porque nós estamos vivendo, somos seres humanos. Só que nós temos que uma certa hora, parar e perceber o seguinte: quando nós deixamos que tudo isso passe a ocupar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, nós acabamos nos esquecendo que nós não somos simplesmente esse corpo. Hoje nós estamos vivendo numa situação, mas nós somos muito mais do que isso. Vamos lembrar o que o Chico sempre dizia: tudo passa. Não importa o que esteja acontecendo de bom ou de ruim, amanhã vai ser passado. O presente, ele vai ficando para trás, e nós só temos um futuro. Ninguém está dizendo aqui para que a gente não se preocupe com o futuro, que não faça uma previdência. Ninguém diz que nós não temos o direito de ser feliz, buscar morar numa casa melhor, buscar ter conforto. Lógico, são direitos que nós temos, afinal de contas, Deus não pediu para a gente sofrer, muito ao contrário. Deus, como um pai amado, ele quer que a gente seja feliz. Só que a gente precisa analisar se a concretização, a luta para fazer com que essas vontades, essa segurança, esses sonhos, se ela vale às vezes o custo, se realmente é isso que vai nos trazer paz. Às vezes nós esquecemos que nós somos muito maior do que essa simples vida. Nós esquecemos que o nosso interior, nós somos filhos de Deus, nós somos espíritos, nós somos imortais. Às vezes a gente deixa que esse momento roubem a felicidade futura e até do presente. Ora, quantas vezes nós passamos por problemas, e eu tenho certeza que cada um de nós teria uma história para contar, quantos de nós já não passamos momentos tão difíceis e que a gente falava: meu Deus, a minha vida desmoronou. Às vezes, se a gente lembrar lá atrás, quantos que não perderam um amor, verdadeiro e único amor, tanto que nós encontramos irmãos nossos que nesse desespero, julgando que aquela posse daquele amor é sua e é a única que ele tem, e quando, entre aspas, perde, porque ninguém é dono de ninguém, né? Acaba até cometendo um ato criminoso, um feminicídio, ou acaba matando o seu marido ou alguém que ela, entre aspas, ama, porque não aceita perder que é propriedade sua. E quando não, ainda comete até um crime maior, tirando a própria vida, cometendo o suicídio. Ora, vamos lembrar do passado. Quantos e quantas vezes a gente passou por momentos difíceis, que a gente achava que nunca ia acabar, que a gente ia carregar aquilo para o resto da vida, e a gente nem se lembra mais. De repente precisamos de um momento desse para lembrar o que aconteceu há 10, 15, 20, 30 anos atrás. E é isso que nós temos que começar a aprender. Sim, valorizar a nossa vida atual, valorizar esta reencarnação, até porque isso é um presente de Deus, é uma oportunidade que nós estamos tendo aqui de aprender, de fazer resgate, de reatar o carinho, uma amizade que a gente pode ter perdido em tempos passados, né? Com amigos nossos,
com irmãos nossos, pois que somos todos filhos de Deus. Então, de vez em quando a gente precisa dar uma parada e pensar, sim, eu tenho o direito de viver uma vida mais plena aqui no planeta Terra, porque eu estou aqui. Eu tenho direito de ter um carro melhor, ou uma casa melhor, uma vida melhor. Sim, sim, temos direito. Ninguém está pedindo para que ninguém sofra. Mas nós temos que aprender que a verdadeira felicidade, ela vem de lá de dentro. Nós não podemos perder aquilo que nós podemos ser felizes hoje por aquilo que nós ainda não temos que vamos ter no futuro. A gente precisa aprender o seguinte, que nós devemos sim sonhar, melhorar materialmente, tá? Mas que nós não esqueçamos de olhar a nossa parte espiritual e também de abastecer o nosso espírito, visto que ele é imortal. A gente não precisa sofrer por aquilo que nós não temos hoje, mas aproveitemos e vamos agradecer e curtir aquilo que Deus nos permitiu ter hoje, aquilo que nós conquistamos. Nós temos que entender que nós somos muito mais do que isso que nós estamos vivendo hoje. Pois que nós somos feitos, nós somos filhos de Deus que nos criou com muito amor, perfectíveis, para que a gente possa um dia mais tarde ser recebido de braços abertos por esse nosso Pai querido, que o que Ele deseja é isso, que a gente venha caminhando, adquirindo a luz, até que um dia a gente tenha condições de estar próximos a Ele e ser recebido por Ele, porque nós conquistamos com o próprio esforço a nossa evolução, o nosso aprendizado, a nossa pureza, a nossa perfeição. A gente, às vezes, busca algum conhecimento e aí é muito difícil quem está passando por momentos difíceis viver a vida espiritual. E é isso que nós precisamos aprender, que nós estamos tanto vivendo a vida material que precisamos viver, mas que nós também somos espíritos e já podemos perceber o que é a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Mas às vezes alguém vai me perguntar, e até eu vou utilizar aqui alguns ensinamentos que a gente encontra naquele livro Jesus no Lar, onde Meio Lúcio traz uns ensinamentos maravilhosos. E tem algumas passagens ali onde Jesus estava conversando no lar com as pessoas. E isso às vezes acontece com a gente, quando Jesus nos dizia que nós devíamos praticar a caridade, que a gente deveria viver o Evangelho, amar as pessoas, né, como nós nos amamos, fazer o bem. Mas tem uma passagem que ele diz que tem uma senhora ali conversando, e ela diz para Jesus, mas mestre, como que nós podemos estar praticando o bem, vivendo o Evangelho, em um planeta, em uma terra tão difícil, onde a gente sofre, onde as pessoas não nos ouvem, onde as pessoas nos traem, são más? Como que eu consigo fazer essa vivência do amor, do Evangelho, com tantos problemas que a gente vive na vida? Nós somos humanos, é difícil superar isso, é difícil a gente falar em luz quando nós estamos vivendo em um planeta de trevas, sofrendo. E Jesus, olhando para aquela mulher, disse o seguinte, você cuida da sua família? Você alimenta a sua família? Ela falou, lógico, mestre, que sim. Né? Ela falou, aí Jesus disse, quando você vai servir o feijão, colocar na mesa, para que tua família se alimente, como é que você faz? Você serve o feijão cru? Ela falou, não, imaginem, eu pego o feijão, eu coloco ali na panela, na água, no fogo, para que tenha aquela fervura e aquele calor vai passando o tempo, vai amolecendo aquele grão de feijão, até que ele fique bastante macio e com um tempero e quente ele fica saboroso e eu sirvo para os meus entes queridos poderem se alimentar. Jesus falou muito bem. E o pão que você coloca na mesa? Você prepara o pão, a massa e o coloca cru na mesa? Ela falou, não, mestre, de forma nenhuma. Quem que conseguiria comer o pão cru? É horrível.
Para os meus filhos, eu pego aquela massa em que deixei fermentar, eu coloco, tranco no forno onde a alta temperatura vai fazer com que o fermento faça a sua parte e cresça, e o pão vai se assando, vai cozendo, e aquilo vai trazendo sabor e textura. E quando ele já está pronto, que ele passou pela alta temperatura do forno por aquele longo tempo, eu coloco na mesa onde os meus entes queridos possam saborear algo tão saboroso, tão gostoso. E Jesus responde: então, minha filha, por que nós reclamamos do mundo como ele é? Desse forno, dessa quentura, desse sofrimento, dessas trevas que nós vivemos? É justamente a nossa vida é como pão, é como feijão. Se a gente não passa pelas dificuldades que vai nos fortalecendo, que vai nos ensinando, dando força para que a gente aprenda, construa, aprenda a vencer, aprenda a adquirir experiências, como que a gente pode estar preparado para entrar no reino dos céus? Da mesma forma que você prepara os alimentos para servir aos seus filhos queridos, também Deus nos dá a oportunidade de nós crescermos através das dificuldades, das experiências, do aprendizado das lutas, para que a gente possa voltar à casa espiritual fortalecido, muito mais consciente e mais ciente de tudo que possa acontecer. Então, a mesma coisa, mesmo no sofrimento, se a gente aprender a olhar um pouco à frente e saber que nós somos espíritos imortais, e o que nós estamos passando aqui nada mais é do que o remédio que nos cura dos nossos males, ou a escola que nos dá a educação para que a gente possa utilizar daqui a pouco tempo na nossa casa espiritual. A gente entendendo isso, a gente começa o quê? A manter o equilíbrio. Então, o que nos pede Emmanuel nessa lição 149 desse livro? Que a gente, assim como nós sintonizamos e contatamos amigos, o rádio, a televisão, as nossas mídias sociais, os nossos celulares, que a gente também reserve, principalmente lá no início e no final do dia, a gente se preparar para que a gente saia fortalecido para enfrentar as agruras ou para se restabelecer das dificuldades que nós passamos, das energias que nós gastamos. Entremos em sintonia com esse irmão maior, através da oração. Lembre que ele disse que ele estaria sempre junto de nós, mas ele está aguardando o nosso contato, porque ele jamais vai nos pegar à força para que a gente faça o que nós deveríamos fazer. É o livre-arbítrio. Então, quando a gente consegue essa sintonia, de imediato nós conseguimos buscar mais paz. E através da oração, pedindo a esses nossos guias espirituais, aos nossos anjos de guarda, aos nossos amigos espirituais, para que eles nos ajudem com esse evangelho de Jesus a nos harmonizar, a nos tranquilizar, que a gente tenha forças para passar as dificuldades, mas que a gente tome as decisões as melhores possíveis, dentro do Evangelho e dentro daquela lei que Jesus nos ensinou, tomar decisões com respeito, para que a gente respeite o nosso próximo como gostaria que nos respeitasse. Que a gente peça a Deus, que nós peçamos a Jesus no raiar do dia, que nós tenhamos forças, boa vontade e paciência para enfrentar todas e quaisquer dificuldades que nós possamos encontrar. E podemos ter certeza que Ele não mentiu. Ele vai estar ali ao nosso lado, feliz, porque a gente, de vez em quando, liga para Ele, conversa com Ele e está com Ele. Portanto, vamos nos ver melhor por dentro de nós, fazer uma introspecção. Veja que nós somos espíritos imortais, filhos do Criador, feitos perfectíveis porque nós somos destinados a ir em direção a essa luz divina, à perfeição. Meus amigos, agradeço por terem me ouvido,
Me perdoe pelo tempo que eu tomei aqui. E espero não que se baseie no que eu falei, porque eu também sou mero aprendiz com todas as dificuldades. Mas que busquem dentro da oração, dentro da meditação, dentro das lembranças dos ensinamentos desse mestre querido, tudo aquilo que nós podemos utilizar para que nossos caminhos sejam mais equilibrados, mais serenos. E que as pedras que existem nos nossos caminhos, a gente consiga transpô-la de forma suave, não as amaldiçoando ou achutando, mas agradecendo pela oportunidade da experiência que nos dá. Que o Mestre Jesus abençoe a todos, que a paz dele esteja no lar e no coração de cada um. E quiçá possamos sempre lembrar de entrar em contato com esse irmão querido que está sempre nos ajudando. E desculpe, mas esse é meu assessor de assuntos aleatórios que veio me chamar. Olha, o tempo acabou, tá bom? Que Deus os abençoe, muito obrigado e fiquem com Deus. Tchau, meus amigos.